Olá, bom dia, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos. Domingo e a semana começa, é o primeiro dia da semana. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. É dela que nos alimentamos, é ela que nos mostra o caminho do bem e da verdade. E assim como nós nos alimentamos diariamente, assim também deve ser o alimento espiritual para as nossas vidas, para que se prolongue os nossos dias aqui na terra e para que andemos com sabedoria. Existiu um homem no tempo de Pedro, dos apóstolos, que se chamava Ananias. E no capítulo 5, os versos 1 em diante, relata a história deste homem e da sua mulher Safira. A igreja iniciava as suas atividades após a ascensão de Cristo ao céu. Os apóstolos se organizaram, estavam trabalhando em prol da igreja, em prol dos seus membros, em prol dos cristãos. E a ordem, o acordo era que todos vendessem suas propriedades, os seus bens, se desfizessem e arrecadassem o dinheiro e trouxessem para Pedro, porque o objetivo era dividir para todos igualmente as riquezas que possuíam. Se fosse pouco, fosse bastante, este era o acordo. E os versos 1 em diante do capítulo 5 diz o seguinte: olha só, isso aqui é importante, preste atenção, porque não é só para ricos isso aqui também vale para pessoas com menos posses, com mais ou menos de posses, ou bastante posse. Veja, diz assim: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu a sua propriedade conforme o combinado com Pedro. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos, como se tivesse tudo certo. Então, o que aconteceu? Ele, cumprindo o acordo que fizeram com Pedro, vendeu a sua propriedade, não é verdade? Só que ele confabulou com a mulher, conversou com a esposa e disse assim: vamos reter, vamos ficar com a metade para nós, para garantir a nossa sobrevivência. E levou, então, a metade para Pedro. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha que palavras Pedro dirigiu a Ananias. Ananias pensava que estava ocultando que a questão da retenção do valor da venda do bem estava só entre ele e a mulher dele. Mas Deus estava vendo e revelou para Pedro, e Pedro então diz assim: por que, Ananias? Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E o verso 4 diz: conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, disse Pedro, mas mentiste a Deus. E ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu naquele momento, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E logo que tiraram Ananias, o corpo de Ananias, que caiu, morto, fulminado, Ananias foi arrastado, tiraram Ananias dali do ambiente onde estava Pedro, e logo em seguida chega a esposa de Ananias. E a esposa de Ananias, Pedro, também se dirige e diz a mesma coisa, e imediatamente ela também morre. Sabe, este fato é um fato ocorrido, registrado na palavra de Deus, para nos mostrar que nós, primeiro, quando fazemos um voto a Deus, quando combinamos alguma coisa com Deus, nós devemos cumprir e não duvidar de Deus. Se Ananias tivesse entregue o valor dos bens que tinha vendido,
ele seria recompensado com a divisão dos bens de todos que estavam fazendo parte daquele ajuntamento, e ele teria a sobrevivência, a sua subsistência sem nenhum problema. Mas Ananias duvidou, porque Ananias ficou apegado mais ao materialismo do que às coisas de Deus, às coisas espirituais. Eu pergunto assim, é fácil fazer isso? Claro que não. É preciso que tenhamos fé. É preciso que nós nos desapeguemos para que estendamos a mão também ao nosso semelhante. Muitos dizem aqui, não é, e levantam uma tese de que nestes versos, nestes capítulos aqui, o capítulo 4, do verso 23 em diante, que diz a igreja em ação, e principalmente do verso 32, estão os fundamentos, as raízes do comunismo. Porque o que Pedro fez aqui foi exatamente reunir todos os bens de todos que faziam parte da igreja infante, né, da igreja primitiva. Todos deveriam vender os seus bens, trazer os recursos para o tesouro da igreja, e a igreja faria a redistribuição para todos em partes iguais. Mas aqui não está o comunismo, aqui está princípios do cristianismo, porque todos deveriam doar de si para depois receber em partes iguais tudo que seria juntado, tudo que seria reunido. O comunismo é o contrário, o comunismo ele tira das pessoas, tira dos ricos para dar aos pobres, o que é uma violência, porque não é justo que aquele que trabalhou divida com aquele que não trabalha, ou que é o menos favorecido por alguma razão, o seu dinheiro. O importante, sim, dentro desta comunidade aqui cristã, era que todos tivessem esforço mútuo, que todos se ajudassem um ao outro, e não no comunismo que prega, na verdade, a divisão dos bens, a redistribuição dos bens, mas somente dos ricos. E pior do que isso, né? Aqueles que dividem ficam com a melhor parte, ficam com a gastança. Esta é a perversidade do comunismo que nós conhecemos, o comunismo de Marx, de Engels, de Nietzsche. Então, aqui fica a lição para você e para mim. Quando nós fazemos um voto a Deus, quando nós dedicamos aquilo que temos para Deus, nós devemos confiar que Deus vai nos abençoar, e Ele vai nos abençoar. Ele não se nega, Deus não encolhe a sua mão, Deus sempre derrama bênção sobre você e sobre mim. O dinheiro é importante, o dinheiro nos dá sustentação, o dinheiro nos dá sobrevivência, o dinheiro nos dá conforto, não é? Nos dá segurança, mas nós precisamos aprender que mesmo tendo pouco ou tendo muito dinheiro, o dinheiro não traz, o dinheiro pode comprar uma casa, mas não comprará jamais um lar. Ele pode nos dar conforto, mas não pode nos dar também saúde. O que adianta termos conforto, segurança e tal, se não temos saúde? Precisamos saber também que Ele pode nos dar companhia, mas não nos dá a amizade verdadeira. Podemos ter companheiros, podemos ter pessoas ao nosso redor, mas jamais teremos a amizade verdadeira. Pode também nos dar um rico funeral, mas não nos dará a vida eterna. Pode nos dar aventuras, mas não a felicidade verdadeira. O dinheiro não compra o amor, não compra amizade, não compra saúde, não compra felicidade, não compra um lar, pode comprar a casa, mas não traz para nós aquilo que nós mais precisamos, que é a paz. O dinheiro não compra a paz. A paz vem de Jesus. E não podemos fazer como Ananias e Safira, não é? Que morreram, perderam a sua vida, porque reteram 50% daquilo que deveriam dar à igreja, ficaram para si e descumpriram o acordo e perderam a sua vida. Não conseguiram comprar a vida, perderam a vida. Muitos têm morrido por causa de um celular, por causa de uma bolsa,
por causa de uma bicicleta, por causa de uma moto, têm perdido as suas vidas nas mãos de bandidos, de facínoras que não sabem avaliar o seu trabalho, não sabem avaliar aquilo que você tem, aquilo que você adquiriu do seu esforço, não sabem. Mas não importa. A nossa vida vale muito mais do que um celular, vale muito mais que a metade de um terreno, ou de um terreno inteiro, de uma casa. A nossa vida foi comprada pelo preço inestimável do sangue de Jesus. Então, amigo, amiga, aprendamos esta lição, não é? O dinheiro jamais comprará a felicidade, o dinheiro jamais comprará o amor, o dinheiro jamais comprará a amizade, o dinheiro jamais comprará a saúde, o dinheiro jamais comprará a paz e a salvação em Jesus Cristo. Quero orar com você nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana. Incline a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar, se puder. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais este primeiro dia da semana que nos concedeu. Queremos estar contigo durante o dia e queremos levar esta lição, Senhor Deus, de Ananias e Safira, que é uma lição negativa, é uma lição contrária àquilo que o Senhor tem nos ensinado, mas serve para que nós aprendamos que o dinheiro não salva ninguém, que o dinheiro não compra amizade, que o dinheiro não compra um lar, o dinheiro não compra felicidade, não compra saúde. O dinheiro nunca comprará a paz e a salvação. Assim entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, orando, agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir e ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês, tenham um bom domingo. Tchau, tchau.